Oi! Então, continua a confusão no Palácio do Planalto em torno da Secretaria-Geral da Presidência e do controle da comunicação do governo. Aí você ouve essa história toda, é ideologia, é direita, é Trotsky. Nada do que é realmente fundamental está sendo discutido. Grana, bufunfa, tutu, o dinheirão dos programas de comunicação do governo. É nisso que os briguentos estão de olho. Aparecem não sei quantos pretextos, né? Olavo Carvalho é um pretexto, mas tem nada a ver com Olavo Carvalho. Quem foi eleito presidente da República foi Jair Bolsonaro, um ex-militar. É outra coisa que eu quero chamar a atenção. O Bolsonaro é político há 30 anos. 2 vereadores do Rio e 28 deputados federal. Não dorme num quartel há pelo menos 50, né? Pelo menos 50. Então, ex-militar e que tem uma certa fantasia em relação à vida da caserna, né? Eu me lembro daquela coisa das seleções Reader's Digest, piadas de caserna, né? Pois é, aí a bufunfa, o dinheirão da comunicação, isso aí ninguém fala. Por causa dele, o Carlos infiltrou o seu primo próximo, Léo Índio, na Secretaria-Geral da Presidência, que era ocupada pelo advogado Gustavo Bebiano. Gustavo Bebiano dançou. Agora, a pretensão dele é tirar do caminho o general Cruz, né? O general... como é que chama o general? Como é que chama o general? Santos Cruz, Carlos Alberto dos Santos Cruz. Pois é, ele já tem dito, inclusive amigos, que já explodiu o general, né? Aí o Bolsonaro faz meio que o papel, assim, do animador de auditório. Ele gostou, tanto que ele se entendeu muito bem com o Silvio Santos lá no SBT. Ele faz um papel do Silvio Santos ali, né? Por exemplo, depois do petardo do ex-comandante do Exército, não em cima do Carlos, não, e sim em cima do Olavo, que está lá na Virgínia, não pode nem saber na hora o que está acontecendo, né? Aí o Bolsonaro correu para dizer assim, não, o meu governo não está dividido entre militares e olavistas, é um time só. Esse time aí, a união desse time aí é uma maravilha. Por exemplo, o governo do Bolsonaro está tão unido que os ministérios que ele fechou estão todos sendo reabertos no Congresso e ele não faz nada para impedir porque não tem força. Vai aparecer agora do Desenvolvimento Regional de Cidades, né? Patrocinado por quem? Pelo líder do governo no Congresso. Quem é o do Senado? Quem é o líder do governo no Senado? Quem é? O Fernando Bezerra Coelho, descendente de Duarte Coelho, primeiro chefão da capitania de Pernambuco. Olha só, política nova é isso aí, é ou não é? E agora está reconstruindo todo o feudo dele, lá debaixo das asas do Onyx Lorenzoni e do Bolsonaro. É tudo enrolação, quem for besta que caia, mas o problema, eu disse de novo, eu digo de novo, é a grana. Agora, que o Bolsonaro, depois de anos de quartel e mais anos ainda de política, não sabe que o governo dele está dividido, que está todo mundo brigando. Agora, isso aí ele deve estar tirando algum proveito disso, alguma coisa deve estar passando despercebida do resto da nação, enquanto se discute essas coisas absolutamente sem importância, né? Por exemplo, a resposta que o Olavo de Carvalho deu ao general é uma resposta que eu não teria coragem de dar no grupo escolar Juvelina Gomes, que minha mãe me puxaria a orelha, né? Dizer que o general é um homem que está doente, preso a uma cadeira de rodas. O general não tem culpa nenhuma de estar na cadeira de rodas. O general não roubou e por isso está na cadeira de rodas. O general tem uma doença degenerativa chamada esclerose lateral amiotrópica. É por isso que ele está na cadeira de roda. Isso é uma coisa que se deve respeitar e não achincalhar. Mas não estou aqui para dar lição a um cara que é mais velho do que eu, né? E o que é certo é que ele está na vida que pediu a Deus, no centro dos acontecimentos, não foi eleito presidente, não tem nenhum cargo público, e aí cai nas costas dele o desserviço que empresta a ele.
Na verdade, ele não tem como, né, desprestar de serviço nenhum, porque não tem serviço nenhum, né? Ele não tem serviço nenhum, nem público, nem particular. Aliás, tem, dá umas aulas lá e tal. Bom, de qualquer maneira, o Carlos Bolsonaro está por trás disso aí e o objetivo dele a gente vai só saber daqui a pouco, se afinal de contas ele explodiu ou não explodiu mesmo o Santos Cruz. O Bolsonaro já se aproximou do Mourão, elogiou o Mourão, disse que o Mourão foi companheiro dele na academia lá de Agulhas Negras e que é o amigo das horas difíceis. Quem está passando por horas difíceis é ele agora, né? Porque o Mourão está só na expectativa de poder, né? Bom, enquanto isso, e a reforma da Previdência, hein? Olha, hoje apareceu um material que é ouro puro para o governo explorar em termos de comunicação. Enquanto Carlos Bolsonaro brigava com Bebiano e agora com Santos Cruz, o governo não cuida do elementar, que é uma campanha publicitária competente, feita com talento, energia e gastando dinheiro, o dinheiro da comunicação do governo, em torno da reforma da Previdência. Porque hoje o Banco Interamericano de Desenvolvimento divulgou um dado assustador. O Brasil é o país da América Latina que mais gasta com inativos. Esse dado é de 2015, mas já piorou muito. Era 12,5% do PIB. Então, tem coisa melhor do que botar isso na televisão, no rádio, nos jornais? Eu acho até que nem precisava de campanha de publicidade, bastava um jogo de comunicação, de procurar os repórteres, os editores, de botar nas redes sociais e tal, esses dados mostrando o seguinte: se continuar no ritmo que vai, daqui para frente, doravante, não vai ter dinheiro para pagar os aposentados daquela época, de quando vier. Então não vai ter discussão mais de reforma da Previdência, simplesmente não vai estar dinheiro no caixa e o governo vai quebrar. Então, agora, cadê a comunicação? Enquanto ficam nessas brigas, a comunicação do governo vai para o beleléu. Agora, eu estava falando aqui de uma pessoa que foi, esse sim, foi explodido pelo Carlos Bolsonaro, que foi o Gustavo Bebiano, advogado carioca, que chefiou a campanha do Bolsonaro e que ficou no cargo. Esse cargo, o próprio Bolsonaro já disse que era o cargo ideal para o Carlos Bolsonaro, porque, segundo ele, o Carlos Bolsonaro o elegeu nas redes sociais. O presidente não deve ter sido excelente aluno de matemática, porque não há nas redes sociais número de internautas suficientes para ganhar uma eleição. Nem que todos os internautas do Brasil se juntassem, não conseguiriam eleger ninguém. Porque o pobre, o povo brasileiro, não tem computador não. Está na calçada, porque não tem nem emprego, vai ter computador. 13.400.000, herança da crise do PT. Vai perguntar para ele se ele está satisfeito com os 4 meses do Bolsonaro, né? Que não recuperou um só emprego, né? Pois então, é isso aí. Ninguém está em rede social, não. De qualquer maneira, o Bebiano dançou. E aí não é de esperar que ele fique dando milho aos pombos, que ele fique promovendo o Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro, né? E aí ele agora apareceu com uma coisa. O Bebiano era o chefe da campanha. Então o Bebiano sabia para onde ia o dinheiro e contou para o jornal Folha de São Paulo que o dinheiro lá de Minas ia para a mão do Marcelo Álvaro Antônio, que é o ministro do Turismo do Bolsonaro. Bolsonaro já disse que se aparecer, se a investigação for concluída e o ministro for culpado, aí sim ele demite o ministro. Quem sabe é na mesma época que se descobre quem foi que mandou esfaquear o Bolsonaro, quem mandou matar a Marielle Franco. Olha, esse negócio da Marielle Franco está meio esquisito, esse negócio de imóvel lá no Rio, caíram aqueles edifícios. Agora, ninguém sabe mais nada de investigação nenhuma. Como vai o Fabrício Queiroz, hein?
O Fabrício Queiroz ainda não deu um depoimento para o Ministério Público. Agora o Ministério Público já disse que ele não vendeu o carro, então já destruiu um álibi dele, o outro álibi, que era o da Assembleia, a Assembleia já destruiu também, que era o de pegar o salário e dividir para contratar 8 servidores. Pois bem, nessa ocasião em que o Temer é ex-réu, né? Como é que é? Vamos manter isso aí, viu? A frase dele lá para o Joesley Batista. E que o governador do Rio, Wilson, resolveu imitar o ator Robert Duval, naquela cena maravilhosa dos helicópteros ao som da cavalgada das Valquírias, de Wagner, no filme Apocalipse Now, obra-prima do cinema. Pois é, só que no caso dele aqui, eu acho que a trilha sonora ideal seria o Cancan, né, lá do Moulin Rouge, em Paris. Pois bem, para terminar, eu quero dizer que o escroto do ano é o chanceler espanhol, um sujeitinho chamado Josep Borrell, que disse que só daria asilo ao Leopoldo López, líder da oposição venezuelana, se fosse em território espanhol. Há uma tradição no mundo inteiro de que nas ditaduras os países livres emprestam as suas embaixadas, que são território deles, para receber e asilar presos políticos, que é o caso. Mas o chanceler espanhol está mostrando o que é a Espanha, né? Covarde, e o que é o Partido Socialista Espanhol, que é um partido que é madurista. Então, uma das causas do Maduro estar no poder é essa posição da Espanha, não dá asilo para o líder da oposição. Mas então, Josep Borrell, que se dane, e vamos meter uma medalha de escroto no peito dele e tchau. Direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.